o meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Pergunta de número 955. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Resposta: obedecem a um preconceito e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, na sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Queridos amigos, iniciemos nossa reflexão de hoje, voltando o pensamento para uma das mais expressivas parábolas trazidas por Jesus, a dos trabalhadores da vinha. Nela, o Mestre nos convida a compreender a justiça divina sob um prisma mais elevado, revelando-nos que o valor de cada criatura não se mede pelo tempo em que chega ao bem, mas pela sinceridade com que se entrega ao trabalho moral. Ao comparar o reino dos céus a um pai de família que sai ao encontro dos trabalhadores em diferentes horas do dia, Jesus nos fala da paciência de Deus, que chama seus filhos incessantemente ao progresso, sem excluir quem quer que seja. Os primeiros representam aqueles que desde cedo encontraram o caminho. Os últimos simbolizam os que despertam mais tarde, mas que, uma vez tocados pelo chamado, se dedicam com ardor e boa vontade. Nos itens 1 e 2 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os Espíritos benevolentes aprofundam esse ensinamento, mostrando que para Deus o mérito está no esforço sincero e na disposição interior, jamais nos privilégios aparentes. Somos todos trabalhadores da última hora, convocados agora a aproveitar o tempo que nos resta com humildade e perseverança para semear o bem em nossa própria transformação. A parábola apresentada por Jesus oferece um profundo ensinamento moral sobre a justiça e a misericórdia divina, orientando o progresso espiritual de cada criatura. A figura do pai de família, que sai repetidas vezes à praça em busca de trabalhadores para a sua vinha, traduz o próprio Criador convidando continuamente seus filhos ao trabalho regenerador. A vinha, por sua vez, simboliza o campo inesgotável da evolução, espaço onde cada espírito é chamado a desenvolver virtudes, reparar faltas e contribuir para o bem comum. Os trabalhadores chamados nas diversas horas do dia representam as diferentes fases da humanidade terrestre e, ao mesmo tempo,
as variadas disposições individuais. Alguns chegam cedo ao trabalho, desde as primeiras luzes da razão. Outros, contudo, permanecem desocupados, não por rebeldia, mas porque ainda não haviam sido despertados. Isso lembra que cada espírito possui seu tempo próprio de amadurecimento e que a convocação divina se estende em ondas sucessivas, respeitando o nível evolutivo de cada um. Quando, ao final da jornada, o dono da vinha determina que o pagamento seja iniciado pelos últimos, está simbolizando que, na ordem divina, o valor do esforço sincero é superior ao mérito puramente cronológico. Não é a quantidade de horas que define o salário espiritual, mas o grau de boa vontade, de dedicação e de autenticidade no trabalho moral. Cristo encerra a parábola com a frase: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Não se trata de uma inversão arbitrária, mas de um apelo à humildade. Muitos que chegaram cedo ao conhecimento espiritual podem estacionar no orgulho, enquanto outros, despertos mais tarde, demonstram fervor e entrega tão profunda que ultrapassam aqueles que, pela antiguidade, se julgavam merecedores de privilégios. Na instrução de Constantino, espírito protetor, a doutrina espírita aprofunda a lição, explicando que o trabalhador da última hora realmente possui direito ao salário, desde que sua espera tenha sido ativa, sincera e movida por boa vontade. Ele não trabalhou antes, porque não recebeu o chamado, mas aguardava com ânimo desperto e disposto. Assim, quando a oportunidade surgiu, prontamente se entregou ao labor. A mensagem alerta, porém, que não se pode confundir essa condição com a atitude do espírita ou do cristão que voluntariamente adia o dever, se entrega à preguiça moral ou aguarda o último momento para se renovar. Quem age dessa forma não é obreiro retardado, é negligente. E a justiça divina não premia a indiferença deliberada. A instrução se torna mais firme ao considerar aqueles que, em vez de apenas se manterem inativos, revestiram o tempo em atos de violência, abuso, injustiça e corrupção moral. Para esses, a súplica da última hora não bastará. A misericórdia os acolhe, mas é necessário reaprender, reparar, reconstruir. A lei não exclui ninguém, porém, a colheita corresponde fielmente à sementeira. A mensagem dirige-se a todos nós, afirmando que somos, na verdade, trabalhadores da última hora. Essa expressão, longe de significar privilégio, recorda que, apesar dos milênios de convites divinos, só agora aceitamos de modo consciente o compromisso com a renovação interior. E mesmo assim chegamos atrasados, trazendo as marcas das resistências acumuladas ao longo das encarnações. Por isso, Constantino conclui com um apelo decisivo: empreguemos bem o pouco tempo que nos cabe na presente existência
pois, embora pareça longa, ela não passa de um momento breve diante da eternidade. O salário, isto é, o progresso moral, a paz de consciência, a alegria do dever cumprido, está ao alcance de todos, desde que trabalhemos com seriedade, dedicação e espírito de renovação. Ave Cristo. As vibrações de hoje são direcionadas aos nossos irmãos que sofrem, principalmente os que padecem calados, sem consolo nem companhia. Que as nossas preces possam fortalecer-lhes o espírito, dissipando a sombra do desânimo e dar-lhes a certeza de que nenhuma lágrima se perde aos olhos da providência divina. Oremos também pelos desempregados e necessitados de ajuda material, tais como alimento, roupa, calçados, remédios e de outras carências materiais. Que eles encontrem trabalho e tenham a força necessária para superar as suas dificuldades. Abre-lhes, Senhor, caminhos de sustento honesto para as suas famílias e abençoa os que te pedem auxílio. Que a confiança em Ti jamais lhes falte e que aprendam a ver, mesmo nas provações, as lições do Teu amor. Senhor da vida, que o Teu amor nos envolva nesse instante de recolhimento. Agradecemos pelos ensinamentos que hoje pudemos recordar, pelas luzes que nos alcançam a consciência e pela oportunidade de seguir trabalhando na vinha divina, ainda que cheguemos tardiamente ao entendimento. Ampara-nos para que o pouco tempo desta existência seja bem empregado na prática do bem, na renúncia ao egoísmo e na construção da paz íntima. Que o Teu convite encontre em nós trabalhadores dispostos, humildes e confiantes, capazes de caminhar com firmeza, apesar das imperfeições que ainda trazemos. Que todas as criaturas recebam neste momento uma partícula da Tua misericórdia, os que sofrem, os que lutam, os que oram, os que choram, também aqueles que ainda não conseguem ouvir o Teu chamado. Permite-nos seguir em equilíbrio, em serenidade e em fé renovada. Que a Tua paz se estenda sobre nossos lares e sobre toda a humanidade. Assim seja.